Olá, investidor, olá, investidora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pequeno Investidor. Galera, eu vou compartilhar aqui no canal o resumo aí básico de alguns livros e histórias de sucesso que eu considero inspiradoras e que podem nos ajudar aí a crescer no mundo dos investimentos. Eu vou intitular os vídeos de investimentos Aprenda Isso, e no nosso primeiro vídeo eu estou trazendo aqui a figura de Roberto Kiyosaki, que é nada mais nada menos que o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que foi lançado aí em 1997 nos Estados Unidos e depois no Brasil no ano de 2000. O livro, pessoal, ele trata basicamente da visão que o autor tem sobre a necessidade de pensar a forma correta de lidar com o dinheiro. E para o autor, a gente vive aí num círculo vicioso que nos impede de crescer financeiramente. Falando aí um pouco mais do livro, o autor ele utiliza duas figuras, né? A gente não sabe se o pai rico realmente existiu e também há certas dúvidas quanto ao pai pobre, mas ele traz duas figuras, que um é o pai rico, que é pai do seu amigo Mike, e o outro é o pai pobre, que é o pai do Roberto Kiyosaki. Pobre aqui, galera, não leiam no sentido literal da palavra, tá? Porque o pai do Roberto Kiyosaki, ele tinha um certo padrão de vida até razoável, segundo o livro, só que ele não conseguia aí sair desse círculo vicioso de sempre ter que trabalhar para suprir aí suas necessidades e pagar suas contas. Então vamos ver qual que é esse círculo vicioso que o Roberto Kiyosaki aí nos alerta. Então esse círculo ele diz que é a roda dos ratos. Eu acho que muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar, que é aquele círculo vicioso que o sujeito trabalha, paga a conta, adquire um bem, geralmente um bem material, né? Tem que trabalhar mais para conseguir pagar aquela conta, e ele vai sempre nesse círculo vicioso que ele nunca consegue arrumar tempo e também nunca consegue arrumar dinheiro para que seus investimentos cresçam, em vez de crescerem somente seus passivos. Então, pessoal, o livro ele basicamente nos dá aí instruções e lições de como sair da roda dos ratos. Para isso, ele fala que você deve fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Mas a pergunta aí, que seria a pergunta de 1 milhão, é como fazer o dinheiro trabalhar por você. Nesse sentido, o Kiyosaki ele nos dá diversas lições nesse livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou resumir aqui para vocês as 5 lições que eu considero mais importantes. E a primeira dela é: estude continuamente a melhor forma de investir o seu dinheiro e saia do modelo clássico de simplesmente poupar. Primeiro de tudo, galera, a gente tem que saber o que? Saber investir, né? Você não consegue ser uma pessoa de sucesso ou fazer o dinheiro trabalhar para você se você não sabe o que você está fazendo. 70% eu acredito aqui da nossa população, se não for mais, investe somente em poupança. Poupança não é investimento, pessoal. Pelo menos hoje em dia, poupança não é investimento. Você, com a taxa Selic de 2%, a poupança rende 0,7% da taxa Selic. Então, na verdade, você está deixando o seu dinheiro para que o banco utilize-o e está ganhando menos do que a inflação. Então, poupança não é investimento. Existem formas muito mais rentáveis de você investir o seu dinheiro. E qual que seria esse modelo clássico de simplesmente poupar? Poupar dinheiro é interessante? Claro que é interessante, mas se você simplesmente poupa o dinheiro sem fazer o dinheiro trabalhar para você, isso torna-se uma poupança sem funcionalidade alguma. Então o dinheiro fica lá parado, ao passo que podia render e te gerar frutos, tá certo? Para a segunda lição que eu entendo, que eu considero aí muito importante, entenda a diferença entre ativos e passivos. O livro ele fala a todo momento que a gente deve sempre colocar nossos bens, nossos valores na coluna de ativos, fazendo com que a coluna de ativos cresça cada vez mais, e a passo que a coluna de ativos fique estável e possa ser coberta futuramente pelos rendimentos provenientes da coluna de ativos. E quais que seriam esses ativos, galera? Esses ativos são os títulos do Tesouro, imóveis para rendas,
ganhos financeiros que a gente tem aí de dividendos de ações, tudo aquilo que você emprega o dinheiro e o dinheiro te traz um retorno, tá? Não necessariamente você pode ser no ramo de investimentos. Você, por exemplo, você pode comprar coisas para revender. Isso é uma forma de você tá escalando o capital para você mesmo. Em vez de você deixar o seu dinheiro parado, você tem ali o seu emprego normal, e em vez de você deixar o seu dinheiro parado, você pode fazer alguma coisa no final de semana em que você consiga ali uma renda extra, aplicando aquele seu dinheiro, comprando e revendendo algum produto, por exemplo. Então a terceira lição, que está muito vinculada aí à segunda, faça o dinheiro trabalhar por você e não ao contrário. O que seria o contrário? O contrário seria aquele sujeito que ele trabalha e ele vai lá e compra, por exemplo, um carro financiado, paga em 60 vezes, quando ele chega no final da prestação, ele vê que ele podia ter adquirido 3 carros. Aí a gente sempre faz aquela pergunta: o carro é necessário? Você realmente precisa do veículo? Preciso, sim, eu preciso do veículo. Só que você não precisa comprar, pessoal, um veículo, um Toyota 0 km. Compra ali um carrinho mais básico. Se você tem um dinheiro para dar entrada, compre um carro com o valor da entrada. Quando você tiver mais dinheiro, você compra outro carro. Você não necessariamente precisa fazer um financiamento. A ideia é essa: você não adquirir passivos, ou seja, coisas que roubam o seu dinheiro ao invés de ativos, coisas que te trazem renda. A quarta lição, que eu acho muito importante, cuide do seu negócio, invista na sua coluna de ativos e aproveite as oportunidades que surgirão no caminho. Vamos lá, galera, a gente investe em ações e a gente ouve muito aí o pessoal falar, buy and hold, né? Vai lá, investe, preço não importa, fecha o notebook e vai trabalhar. Galera, não existe isso. Pelo menos hoje no mundo dos negócios, qualquer notícia que sai, ela joga aí rapidamente suas ações para baixo ou para cima. E então a gente sempre tem que estar atento aí nos fundamentos da empresa. Então cuide do seu negócio. Se você tem investimentos aí no tesouro e você é acostumado aí a investir regularmente no tesouro, o que você vai ficar preocupado? Você vai ficar preocupado, logicamente, com a taxa básica de juros, porque toda vez que o Copom aumenta a taxa de juros, o valor dos títulos também aumentam. Se o valor do título aumenta e você está comprado, seu rendimento vai cair. Então, assim, às vezes você olhar uma notícia e esperar cerca de um mês, 15 dias, é o suficiente para você fazer um bom negócio, tá certo? Então, cuide do seu negócio. Não é simplesmente investir em ações, comprar título do tesouro, largar lá e achar que daqui a 30 anos vai estar tudo certo. As coisas mudam muito rápido e você deve estar atento. Invista na coluna de ativos e aproveite as oportunidades que surgirão no caminho. Quem tinha dinheiro guardado comprou excelentes ativos agora na época da pandemia. Quem não tinha ficou apenas observando, tá certo? Essa é a ideia. A quinta lição: trabalhe para aprender e não trabalhe por dinheiro. Supere o medo, a preguiça e os maus hábitos. Essa quinta lição, galera, na verdade ela tem várias lições embutidas dentro dela, né? Essa ideia da gente trabalhar para aprender é o que a gente ouve mais as pessoas de sucesso falando. Muitas vezes a pessoa ali, ela entra numa profissão, entra no negócio somente visando a parte do dinheiro, mas ela não gosta do que faz, ela não tem afinidade no que faz, e isso atrapalha muito quando não inviabiliza o sucesso do negócio. Quando você trabalha porque você gosta, ou você entra em alguma coisa que você sabe que aquilo ali te propicia um crescimento profissional de forma sustentável, você ganha o dinheiro muito mais fácil, o dinheiro vem de forma mais fácil, tá certo? Essa é a ideia, de você trabalhar para aprender e não trabalhar simplesmente e puramente por dinheiro. Supere o medo. O medo aqui, pessoal, é o medo de investir, é o medo de fazer diferente. Todo mundo tem medo de perder dinheiro. Vocês não pensem que pessoas ricas não tenham medo. Só que as pessoas ricas, geralmente elas analisam a situação e elas possuem ali um risco controlado. Então, quando elas perdem dinheiro, elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem porque elas perderam, e na próxima vez que elas
estiverem naquela mesma situação, certamente elas terão muito mais sucesso do que alguém que não estudou aquele negócio e fica ali com medo de investir. Então, supere o medo, saia da mesmice e faça seus investimentos. Mas antes, faça a lição de casa, estude e saiba o que você está fazendo. Supere também a preguiça. A preguiça aqui, pessoal, não é a preguiça da pessoa simplesmente acordar cedo e ir trabalhar. O trabalho hoje em dia é uma coisa necessária. A gente ouve as pessoas falarem, né? Eu vou me aposentar para nunca mais trabalhar. Cara, isso era na época dos nossos avós. Eu duvido você conseguir se aposentar com 20, se você tiver 20 anos, 25 anos hoje, amigo, esqueça a aposentadoria. A gente nem sabe se vai existir aposentadoria até lá. Essa preguiça aqui, galera, é no sentido de você ficar parado, ali estático naquela situação e não querer mudar. Que nem dizia o saudoso Karnal, saia da sua zona de conforto. Busque aprender, busque empreender. Essa é a ideia de superar a preguiça. E os maus hábitos, da mesma forma, né? Ele seria ali o arcabouço de tudo isso que a gente está falando. Medo, preguiça, mesmice. São todos maus hábitos que impedem o sujeito de crescer, de melhorar, tanto psicologicamente como aí na área dos investimentos. Pense você no WhatsApp, quanto tempo às vezes você perde ali no Telegram, fica postando comentário, né? E você às vezes não tira aí uma hora para ler um livro ou aumentar aí o seu conhecimento, tá certo? Pessoal, o audiobook aí do Pai Rico, Pai Pobre, vocês conseguem achar facilmente aí no Google, basta digitar aí na aba vídeos, tá? Aba vídeos, audiobook Pai Rico, Pai Pobre, ele já aparece aqui no YouTube, para você baixar tanto o PDF, quanto você ficar ouvindo aí no YouTube. O livro é grande, são 6 horas e 24 minutos aproximadamente, mas é uma leitura muito tranquila, é uma leitura muito gostosa e eu acredito coisa de um mês aí você consegue ler, porque o livro realmente ele não é maçante e dá ótimas dicas. Pessoal, se vocês gostaram, deixem aí no like, escrevam as histórias aí nos comentários que vocês gostariam de ver o resumo aqui, para que a gente possa compartilhar junto, aprender junto e crescer também. Um abraço a todos e fiquem com Deus.